Então a gente está retomando, né, o nosso Tadel, o nosso treinamento de líderes. Até o pastor Eibe costuma dizer, né, que a melhor maneira da gente medir um exército não é no refeitório. Acho que a melhor maneira da gente medir a qualidade de um exército é no campo de treinamento ali, né? Então, porque no refeitório está todo mundo, não falta ninguém no refeitório, né? Então ele compara assim, o refeitório com um culto de celebração, que vai todo mundo receber uma bênção, um milagre, não sei o quê, uma palavra. Mas o treinamento, né, estão aquelas pessoas que estão comprometidas, né? Tem uma lei, né, os administradores aí sabem melhor do que eu, a lei de Pareto, que fala que 20% da organização faz 80% do trabalho. Ele diz que é uma lei isso, né? Em toda organização, eu digo, na igreja é diferente. Na igreja não funciona a lei de Pareto, né? Porque eu creio que mais pessoas trabalham, pelo menos pela fé. Né? Mas se a gente for contar aqui realmente, não é? Olha, esse cara acho que estava certo. Esse tal de Pareto estava certo. Não é? Mas enfim, gente, nós estamos de volta, nosso Tadel. Eu acho tão importante essa reunião, porque essa reunião, o Tadel, o treinamento de líderes, ele dá direção para a igreja, não é? Então, por isso que a gente fala muito assim, ó, se o líder de célula, ele não pode, por alguma razão, participar do Tadel, talvez ele não possa ser um líder de célula, né? Por mais que ele tenha boa vontade, porque ele vai ser um líder que vai estar andando diferente, né? O exército vai estar marchando num compasso e ele vai estar tudo errado, né? Então aqui é a reunião da direção, é a reunião da diretoria, né? Tem uma reunião de diretoria lá no banco? Tem, Rafael? Deve ter, né? Imagina se fosse todo mundo, né? Todo mundo fosse dando opinião e tal. Não. Tem as cabeças, né? Que os líderes. Então vocês são essa cabeça, né? Então nós temos na segunda-feira uma reunião com os pastores. Ali, né, uma reunião com os pastores toda segunda-feira. Na pandemia a gente reuniu toda segunda-feira. É muito importante essa reunião nossa. A gente passa um tempo de qualidade, né? Mas aqui também é uma reunião que a gente precisa passar direções para vocês, tá bom, gente? Então sejam muito bem-vindos de volta ao Tadel, ok? Eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma palavra que eu denominei assim, eu coloquei um título assim, o poder do chamado. Isso falou tanto comigo, isso me desafiou tanto, né? E a minha oração é que vocês sejam desafiados como eu fui com essa palavra. Eu quero ler só um versículo aqui, Êxodo, capítulo 2, o versículo 10, não é? Êxodo 2, 10. Rapaz, como é que o paraense não perde esse chiado, né? Que coisa doida. Então, Êxodo 2, 10 diz assim: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos aqui diante da tua poderosa palavra. Ela é sagrada, ela é solene, ela é poderosa, ela que sustenta todo o universo. Ela é a espada de dois gumes que penetra até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir o propósito do nosso coração. Senhor, então nós pedimos que o Senhor revele a tua palavra no nosso coração, que o Senhor fortaleça, Senhor, cada um desses líderes e aqueles que querem se envolver também, Senhor, na liderança da igreja, aqueles que querem realmente estar nesse percentual daqueles que querem fazer a tua obra. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, interessante, não é, a história do Moisés, porque deixa eu começar falando isso aqui para vocês. O Moisés é alguém que vocês sabem, ele foi salvo da morte, né? Quem está comigo? Tinha um decreto, né, do faraó para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele tinha 3 meses. Então ele nasce debaixo de um decreto de morte. E milagrosamente, é um milagre, não é? Quando a mãe dele, a Joquebede, desistiu, né, de esconder esse menino por 3 meses, eu não sei nem como ela conseguiu esconder ele por 3 meses, o menino chora, né, faz barulho e tal, e ela decidiu que ela ia abandonar o menino. Eu imagino isso, né, que ela abandonou o menino, né, porque ela colocou ele dentro de um cestinho e colocou na correnteza do Nilo,
eu acho que ela não aguentou mais sofrer, então ela disse, ele vai morrer pelo menos longe de mim. Eu penso isso, né? Eu penso que foi isso. Mas aí nós sabemos que a Miriam foi acompanhando o cestinho, ele foi parar na casa, o próximo ali, onde a filha do faraó estava tomando banho. Ela olhou o menino, se encantou com o menino, disse que o menino era lindo demais. E aí a Miriam aproveitou aquela oportunidade e disse, olha, esse menino é judeu e não dá certo ele ser criado por uma mulher que não seja judia, não é? E aí, você conhece alguém? Conheço. E chamou a mãe dela, chamou a mãe do menino, né? E aí no final do mês a Joquebede recebeu um salário para cuidar do filho dela. Mas essa salvação tão tremenda do Moisés tinha um propósito. Foi isso que Deus falou comigo, gente. É a nossa história, a história do Moisés. Nós fomos tirados das águas. Nós fomos salvos da morte. Nós estávamos debaixo de um decreto de morte. Quem está comigo aqui? Não é? Estávamos debaixo de um decreto de morte. Estávamos condenados ao inferno eterno. Está escrito. E aí, nós fomos salvos dessa morte. Agora, para quê? Para quê? Não é? Então, é isso que eu quero falar com vocês. Nós fomos salvos para salvar. Nós fomos salvos com um propósito. Agora, veja bem, esse Moisés, não é? Ele vai salvar o povo dele do ódio de Faraó. Quer ver? Olha só comigo aqui, ó. Esse faraó odiava tanto aquele povo de Israel que cresceu no Egito, né? Se tornou mais poderoso do que o Egito, que a primeira coisa que ele fez foi chamar as parteiras egípcias e falar assim, olha, quando for nascer um menino, mata, deixa viver se for menina. E as parteiras não obedeceram o faraó. Olha o ódio dele, queria matar todos os judeus, o povo de Deus. Como não deu certo, ele baixou esse decreto, de 2 anos para baixo, não é? Se for menino, joga no Nilo. Mata. Um ódio. E o Moisés vai libertar esse povo desse ódio do faraó. Agora, quem é o Moisés? Quem é o Moisés? Olha o perfil desse cara. Ele é um fugitivo da lei. Quem concorda comigo? Quem está comigo aqui? Ó? Lembra? O que foi que ele fez para ele ser fugitivo? Matou um egípcio. O cara estava brigando lá, né, um judeu com um egípcio, e o Moisés foi defender o judeu e acabou matando o egípcio. O faraó descobriu e começou a perseguir o Moisés, ele fugiu e foi parar no deserto e foi se esconder lá na casa, não é, do Jetro, não é, que depois virou o sogro dele. Quer dizer, o cara, olha quem é esse cara que Deus vai chamar. É um fugitivo da lei. Pensa bem, quem quem somos nós, né? Quem somos nós? Que fomos tirados, né? Eu sei que a maioria de vocês aqui, eu conheço a história, são pessoas assim que já eram assim, boas, né? É diferente do meu caso, que eu era um viciado, né? Eu era um viciado perdido. Então eu fui salvo da morte, mas eu sei qual é o propósito da minha vida, é salvar essas pessoas que estão indo para essa morte, que estão debaixo dessa condenação, desse ódio de Satanás. Agora, eu me considerava um pouco provável, me considero ainda. Não é? Talvez você se considere um pouco provável. O cara era fugitivo da lei. Outra coisa, sabe quantos anos o Moisés tinha quando ele foi chamado? Quem sabe? 80. Com 40 anos, ele fugiu do Egito. Ele viveu 40 anos debaixo do Jetro, sendo vaqueiro. Irmão, o cara com 80 anos agora é quase um vaqueiro aposentado. Quem está comigo? E Deus vai chamar esse fugitivo da lei, esse vaqueiro aposentado, e vai dizer para ele, tu é o cara. É você que eu quero usar para libertar o meu povo. Irmão, sabe, para mim isso significa o seguinte, não tem desculpa para ninguém. Não é? O cara diz assim, não, eu não dou conta, por quê? Porque eu não sei falar direito. Moço, Moisés falou a mesma coisa, mas manda outro no meu lugar porque eu não sei falar. Né? Não vai dar não, não vai dar não, porque agora eu estou velho, né? Não vai dar não, porque eu sou fugitivo da lei. Se eu voltar lá para o Egito, pensa bem, para onde que o Senhor está me mandando? O Senhor está me mandando para o lugar onde os caras estão me procurando de morte. Me manda para outro lugar. Não, eu quero o Egito mesmo. Né? Então, irmãos, eu fui lendo essa história do Moisés e eu falei assim, meu Deus, é a nossa história, né? E o que eu quero compartilhar com vocês é que, apesar de tudo isso, apesar do Moisés ser esse homem já, né, velho, apesar dele ser um fugitivo, apesar dele ser o menos provável, Deus escolheu o Moisés para libertar o seu povo, e essa é a nossa história. Agora, o que Deus faz com quem Ele chama? É por isso que eu estou chamando assim, o poder do chamado.
Não é? Isso me incendiou. Porque se Deus fez com Moisés, Ele vai fazer comigo e com você, tá bom? Então você que pensava que, eu não sei, eu não posso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Conversa fiada, mentira do diabo. Você é o cara, você é a cara. Deus quer usar você mesmo. Ele está chamando você. Ele disse, ide fazer discípulos das nações. Ele não falou isso para um grupo de pessoas. Ele falou isso para todos aqueles que creem. E esses sinais acompanharão aquele que crê. Se você crê, você é chamado. E eu, pastor, sou chamado? Sim, você é chamado. Mas você é chamado. Mas eu não tenho condições. Você vai ver que tem. Então vamos lá, é isso que eu quero te mostrar, o poder de uma pessoa que Deus chama. O que é que Deus faz com ela? Então, a primeira coisa, Deus capacita os chamados, não é? E eu acho tão tremendo isso, o Êxodo 3,16. Eu não costumo pregar assim, né? Eu vou ler alguns versículos, mas quando eu prego para a igreja tem que ser mais fácil, né? Tem que ser mais fácil e tal. Mas para vocês não, vocês são tudo faixa preta, vocês conseguem me acompanhar aqui, vocês já estão em outro nível, tá bom? Então, Deus capacita os chamados. Êxodo 3,16 diz assim, olha, vai ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Aí olha só, portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Aí, olha a promessa, gente. Deus capacita o chamado. Olha o versículo 18 que vai dizer, e eles ouvirão a tua voz. Diga glória a Deus. Então você que está dizendo assim, não, eu não sei falar. Não, não vai dar certo. Não, eu não vou ser um bom líder. Não, eu não vou conseguir tirar essa pessoa desse lugar. Não, eu não vou poder ajudar essa pessoa, tirar ela do Egito e levar ela para Canaã. Não, eu não vou conseguir. O Senhor falou para Moisés, eles ouvirão a tua voz. Diga aleluia. Irás com os anciãos de Israel, ou seja, você é o vaqueiro velho. Você é vaqueiro velho. Você vai desafiar os anciãos, os homens mais importantes da nação israelita. Você irá com os anciãos de Israel e ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Então assim, irmão, não tem desculpa para ninguém, porque Deus capacita as pessoas que Ele chamou. Quem está me entendendo? Você dá conta sim. Diga assim, eu dou conta. Depois da palavra de agora de manhã, né? Não tem que ter medo, né? Eu sou em ti, não tem que ter medo, não é? Eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita fiel. Não tem desculpa para ninguém, vai dar certo, tá bom? Então a primeira coisa é isso aqui, irmão. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Quando você é promovido a uma coisa, a algum cargo, vamos colocar assim, né? Eu aprendi isso lá quando eu converti. Eu fui para uma conferência de batalha espiritual com um homem chamado Meila, socorro. Fala aqui no ponto, fala aqui, alô, câmbio. Rony Chaves. E aí, o Rony Chaves falou uma coisa que marcou minha vida. Ele falou assim, quando a gente é promovido, a gente recebe a capacitação para aquela missão. Quando Deus dá aquele encargo, Ele capacita a gente, né? Então, realmente, é verdade, né? E claro que o diabo também aumenta a pressão naquele nível, né? O cara não fazia nem diferença, mas agora ele está nesse nível, então agora ele influencia pessoas. Então vai aumentar a pressão sobre ele. Então Deus vai mandar mais unção, aleluia. Por isso que aquela pessoa, aquele cristão que fica na igreja o tempo todo, tantos anos, e não vai para o lugar. Moço, a gente só cresce à medida que a gente avança na obra. Quem está me entendendo? Por que o meu rei vai me dar um fuzil se eu não preciso de fuzil? Por que ele vai me dar uma espada para lutar se eu não quero lutar? Por que ele vai me dar uma capacitação se eu não preciso dela? Agora, se eu precisar, Deus vai me capacitar. Quem quer crescer? Amém? Então a primeira coisa, Deus capacita os chamados. Segunda coisa,
Deus provê os chamados. Olha o que diz aí Êxodo 3:21. Eu darei favor a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então, muito tremendo isso, né? Até o Cris falou sobre isso esses dias, né? Que eu achei legal isso. Por que eles saíram de lá com todo esse ouro, com toda essa prata, não é? Se eles não tinham shopping, né? O que o Cris falou, achei engraçado. Se eles não tinham shopping no deserto, era para servir a Deus. Eles iam construir um tabernáculo, não é? Eles precisariam de tudo aquilo que... E como que eles fariam essa obra sem recurso? Deus provê o chamado. Amém, queridos? Deus provê. Olha, irmãos, eu não duvido mais de nada. Deus provê o chamado. Deus provê o chamado. Né? Amém? Até tem uma história muito linda na nossa igreja, né, que o pastor Lucas, que é o nosso, vamos dizer assim, o patriarca, no sentido assim, ele que começou tudo, né? E ele sonhava de que tivesse um lugar muito grande para que os líderes... Pensa, irmãos, a igreja estava começando, que loucura do pastor Lucas. O pastor Lucas era muito visionário. Então ele sonhava assim com um lugar muito grande, onde teria um estaleiro, que ele construiria os barcos. Já pensou que loucura do cara? Que ele construiria os barcos, para esses barcos atender as comunidades ribeirinhas. Mas precisaria de um lugar muito grande, porque esses líderes, que seriam milhares de líderes, era quase engraçado esse sonho do Lucas, não é? Eles teriam que reunir nesse lugar, nesse acampamento, para serem treinados. Irmãos, a igreja não tinha dinheiro nenhum para fazer isso, para conquistar isso. E o Lucas descobriu. Como é que chama esse lance do satélite? Como é? O gel, não sei o que lá das contas? Ele descobriu uma área ali em Alter do Chão que não tinha dono. Não tinha dono essa área. E era bem na beira do rio. Como é que chama ali? Alter do Chão. O Caribe brasileiro. Milhares de reais um terreno ali. E esse lugar ali que o Lucas descobriu não tinha dono. Ele foi procurar saber como que toma posse disso. De uma forma legal. Irmão, ele fez todo o processo legal. E hoje nós temos esse lugar que é sobrenatural lá em Alter do Chão. Quem está me entendendo? Diga assim comigo: Deus provê o chamado. Deus provê o chamado. Né? Eu não duvido mais de nada. Deus provê o chamado. Em terceiro lugar, Deus unge os chamados. Olha o que diz aqui Êxodo 4:1. O Moisés respondeu: mas eis que não crerão. Você já pensou isso? Eles não vão atender, eles não vão crer, eles não vão me dar atenção, eu não vou conseguir. Irmãos. Mas eis que não crerão, não acudirão à minha voz, pois eles dirão: o Senhor não te apareceu. Mentira. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que você tem na mão? Respondeu-lhe: uma vara, um bordão. Então lhe disse: lança na terra. E o lançou na terra, e o bordão virou serpente. Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-a pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou bordão de novo. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele fez. Tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Ou seja, deu autoridade, deu poder para ele, deu unção para ele curar até lepra. Quem está me entendendo? Então, irmãos, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Ei, você foi salvo para salvar. Deus te deu uma missão para você tirar debaixo do domínio de Satanás essas pessoas que estão perecendo na mão dele. Você é pouco provável, você se sente assim? É você mesmo. Não é? Eu não tenho recurso. Deus vai te dar. Não tenho recurso financeiro. Ele vai te dar.
Ah, mas eu não sei como fazer. Deus vai te capacitar. Mas como é que as pessoas vão acreditar? Ele vai te dar unção para você resolver problemas na vida das pessoas. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O Josué, quando ele assumiu a missão, o Moisés era o cara. O Moisés fazia chover pássaro, abria mar, tirava água da rocha. Quando o Josué assumiu, o Josué disse: cara, estou lascado, né? Eu não sei fazer nada disso. Quem que vai me seguir? Aí eles pararam antes do Jordão. Aí Deus falou com Josué: você vai fazer assim, assim, assim e assim. Meu irmão, quando eles atravessaram o Jordão, que o povo de Israel chegou do outro lado, o povo, os líderes, rodearam Josué e disseram assim mesmo: nós somos contigo como nós fomos com Moisés, e que quem se levantar contra ti, nós matamos, porque tu é o cara. Então, quando Deus te dá uma missão, Ele vai te dar unção para você comprovar que você tem aquela missão. Quem está me entendendo? Não tenha medo, coloca a mão sobre o enfermo. Não tenha medo, vai lá que você é capaz. Não é? Não tenha medo, Deus vai te dar uma palavra e você vai dar um conselho que vai mudar a vida daquela pessoa. Não é porque você é o cara, é por causa do chamado. Quem está me entendendo? Irmão, essa coisa de pensar que eu sou cara, isso é orgulho. Não, eu sou cara, eu preciso estudar muito para eu ser. Irmão, se Deus for te promovendo, Ele vai te capacitando, Ele vai te ungindo, Ele vai te promovendo, Ele vai provendo para você cumprir aquela missão. Agora, se você começa a achar: não, porque eu sou o cara, eu sou bonzão, não serve. Não serve. O Moisés era o cara que dizia assim mesmo: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, não sei falar. E Deus disse: é você que eu quero. Você é o cara. Ora, se Deus sabia que o Arão falava melhor do que o Moisés, por que Deus não escolheu logo de cara o Arão? A gente vai descobrir lá na frente, no episódio de fazer o bezerro de ouro. O Moisés nunca se curvou a isso. Não sabia falar direito, não tinha todos os estudos do Arão, mas ele era um homem íntegro, um homem forte, uma personalidade, né, tratada, trabalhada por Deus. O Arão já seguiu o povo. O pastor Arão ficou com medo de perder o povo e fez o bezerro de ouro. Aí a gente vai entender por que Deus escolheu o Moisés e não o Arão. Tá? Vamos avançar mais um pouquinho? Então, me ajuda aí, o que foi que eu falei mesmo? Essas três coisas primeiras. Deus capacita o chamado. O que mais? Deus provê o chamado. O que mais? Deus unge. Deus vai te dar autoridade para você fazer o milagre, para você expulsar o demônio. Não é porque você é a pessoa, é o cara. É por causa da missão que você está exercendo, gente. Entenda isso, Jaques. É por causa da tua missão. Não tem nada a ver com Jaques. Não é o Jaques que tem que ser bonzão, expulsar capetão. Nada disso. É o chamado. Coloca a mão que vai funcionar. Não é por causa do Jaques. É por causa da grandeza do chamado. Quem está me entendendo? 4. Deus completa os chamados, né? Êxodo 4:10, aí o Moisés diz: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro. Olha, Deus está enviando o cara para completar o ministério dele, para completar uma deficiência que tem no Moisés. E vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então, irmãos, nunca diga assim: eu não sei fazer isso. Não é? Ah, eu não posso exercer essa função, eu não posso libertar esse povo, não é? Eu não posso servir a Deus, porque eu não sei fazer isso. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão completar essas deficiências. Agora eu falei do Willi, né, que
que completa uma falha em mim dessa coisa de ser organizadinho, administrar e tal, né? Deus me completa com a Meila, né? A Meila é muito sistemática, né? Isso me ajuda demais. Eu não sou assim, né? Então a Meila é muito sistemática, tudo pá, e aí eu entro nessa onda e aí eu funciono melhor. Não é? Ou seja, na verdade, eu não estou fazendo nada, todo mundo está fazendo aí. Está entendendo? Então, irmãos, Deus completa as nossas deficiências. E sabedoria é isso. É você entender assim, eu não sou completo, eu não sou o cara, eu não tenho tudo. Por isso que eu preciso das pessoas. Né? Por isso que eu preciso das pessoas para me completarem. Amém, queridos? Então, Deus completa o chamado. Diga glória a Deus. E para terminar essa introdução, brincadeira. Irmão, brincadeira. É para terminar mesmo. Deus dá perseverança ao chamado. Aí eu vou te mostrar isso aqui, vai quebrar um paradigma na sua cabeça. Diga, Deus dá perseverança. Olha o que diz Êxodo 5:20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão. Isso aqui é o povo de Israel que eles querem libertar, que estavam à espera deles. E lhe disseram: olhe o Senhor para vocês e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Irmão, pensa bem. O Moisés está dando a vida nesse projeto. Ele estava lá quase para se aposentar, lá no rebanhozinho do Jetro. Aí Deus vai lá, se manifesta para ele na sarça ardente. Ele chama o Moisés coloca todos os argumentos. Não, Senhor, o Senhor errou, não sou eu. Não sou eu. Deus disse, é tu, camarada, e vamos logo, né? Aí Moisés finalmente aceita, Deus vai provendo, Deus vai capacitando, Deus vai ungindo, Deus vai fazendo tudo. Aí quando Moisés finalmente diz, tá bom, eu vou, e agora eu já estou fazendo, agora o povo que ele está libertando se levanta contra ele. Eu nem vou pedir para você levantar a mão, quem já se sentiu assim. Você que é um líder de célula, você que está trabalhando, você que está pagando o preço, você que está no louvor, você que está servindo, né? E você começa a ver as próprias pessoas que você está trabalhando se levantando contra você, não acreditando. Você está prejudicando a gente, você veio aqui só para piorar a nossa vida, a gente estava muito bem como escravo, obrigado, e você veio aqui bagunçar com tudo. Já pensou, irmão? Então eu digo assim que nesse momento a perseverança, a paciência. Por que eu digo que Deus que dá? Porque está lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo ali é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade. O que é longanimidade? É paciência. O que é paciência? Perseverança. Então, irmãos, essa perseverança é um fruto do Espírito Santo, senão você desiste. Nesses 23 anos servindo a Jesus como pastor, eu já vi muito pastor desistir, eu já assumi 2 igrejas na minha vida que o pastor desistiu. Ele desistiu, não foi o líder de célula, foi o pastor de tempo integral, que desistiu para voltar para a vida secular dele, para trabalhar, para não sei o que e tal. E aí eu estava lá. Eu não era um pastor, eu era um funcionário público também, Mas aí apareceu ali a vaga, o cara abandonou o rebanho dele, eu digo, eu quero. Irmãos, e vou te dizer, eu perdi a conta de quantas vezes nesse tempo eu pensei, caramba, esse povo não dá valor, ou está muito difícil, esse diabo não descansa. Mas, irmãos, é impressionante que essa perseverança não é uma coisa sua. Essa paciência não é porque você é muito perseverante, muito paciente. Irmão, paciência, perseverança é um fruto do Espírito Santo. É Deus que dá. E o Moisés, meu irmão, diante desse desafio, pensa, o cara não está recebendo salário para fazer isso. O cara não está recebendo sustento nenhum para fazer isso. Ele abriu mão de tudo para fazer isso. E os caras que são o objetivo dele, o objeto da libertação dele, estão contra ele. Mas ele não desiste.
Acho lindo isso. Ele persevera, né? E aí, irmãos, 1 minuto para eu terminar. Qual que é o desfecho da história? O desfecho da história é o Moisés indo lá. Agora o povo está contra ele, o faraó está contra ele, aí ele volta para Deus. Senhor, olha, o senhor que chamou. O Senhor me deu essa vara, o Senhor me deu unção, o Senhor me deu o Arão, o Senhor me capacitou, o Senhor proveu, mas está dando errado. Aí Deus diz, volta lá. E aí ele volta, aí o faraó resiste, o povo resiste, aí ele volta para Deus. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Qual é que é? A única maneira de dar certo é você sempre voltar para Deus. Nunca volte para você, volte para Deus. Aí ele volta para Deus, Senhor, tu prometeu, tu falou, aí Deus diz, volta lá. Aí ele volta lá. Isso se repete 10 vezes. Cada vez que ele voltava lá, era uma praga sobre o Egito. Final da história. O rei, todo mundo cansou. E disse, Moisés, vaza. Não, a gente não vai vazar sem dinheiro não. A gente quer o ouro e a prata. Leva. Os caras pagaram para ele sair. Não é? E ele tirou o grande milagre, ele tira o povo debaixo do faraó, do rei do Egito, e leva o povo para Canaã. Tudo bem, não foi o Moisés que entrou, foi o Josué, mas o Moisés tirou. Amém, queridos? Então, irmãos, se o Moisés pôde, eu posso. Se o Moisés pôde, você pode. Você não é fugitivo da lei, você não está velho, né? Você não tem dificuldade para falar, não sei, talvez você tenha outras dificuldades. Mas seja lá quais forem, o Senhor vai suprir cada uma delas. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Aleluia, glória a Deus.